Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre o futuro com o will, né? O future with will. O futuro simples, né? Ele é um tempo verbal utilizado para expressar ações futuras. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. O futuro com will, ele pode ser utilizado para ações que indicam ações que vão ocorrer em um futuro distante. Nós temos ali, por exemplo, She will travel to São Paulo next year. Ela viajará para São Paulo ano que vem. Nós temos ali uma imagenzinha, né, que simboliza a questão aí da viagem, né, as malas, enfim. Nós temos ali next year, né, destacado, que é indica uma ação que ainda vai acontecer, né, ano que vem, next year. Portanto, nós iremos utilizar, né, nessas ações aí que vão ocorrer ainda em um futuro um pouco distante. Decisão na hora da fala. Nós temos ali o exemplo, I am thirsty, I will drink some water. Estou com sede, então eu vou beber um pouco de água. Então é uma decisão, né, que você vai tomar, mas ainda vai acontecer. Então, né, ela indica aí um futuro próximo. Você também vai utilizar, né, a palavra will para indicar essa ação. Ações no futuro que não temos certeza de que acontecerão. Nós temos ali um exemplo. Maybe I will be living out of Brazil next year. Talvez estarei morando fora do Brasil no próximo ano. Nós temos o maybe, que significa talvez, e ele vai indicar exatamente essa questão assim de quando você não tem certeza, né? Quando o futuro é incerto. Porém, né, na mesma frase você irá utilizar o will, porque independente de você ter certeza ou não, é algo que vai acontecer, né, no futuro, muito provavelmente. Portanto, você vai utilizar, né, essas palavras aí, maybe, talvez, e o will, né, que vai indicar o futuro. Nós temos a estrutura na forma afirmativa do will. A formação das frases de futuro com will na forma afirmativa segue na seguinte estrutura. Nós temos o sujeito, que está destacado aí com a cor lilás, né, um pouquinho roxa, para vocês verem essa diferença logo de primeira. Nós temos o will, né, o verbo principal e o complemento. E aí na frase, né, ela vai ser aplicada da seguinte forma. They will travel abroad next year. Eles viajarão para o exterior ano que vem. E aí você nota que na frase, né, nós temos o will, porque ele vai indicar uma ação que ainda vai acontecer, né? Next year, no caso aí, o tempo, né, vai ser exatamente no ano que vem, ok? Ainda na forma afirmativa, nós podemos utilizar a forma contraída dessas palavras. Em inglês é muito comum nós utilizarmos palavras curtas, né? Eles gostam muito de encurtar as palavras, engolem algumas letras, e aí nós vamos utilizar o apóstrofo para indicar essa questão aí da contração, ok? Para isso, basta usar as formas contraídas do verbo auxiliar will, né? E depois de pronomes pessoais. Nós temos ali a primeira, I will, né? E na forma contraída ela vai ficar I will, ou então I'll, ok? Na próxima nós temos she will, né? E aí na forma contraída nós iremos utilizar she'll. Na próxima nós temos they will. E na forma contraída, they'll, né? I will significa eu vou, né? She will, ela vai, e they will, eles vão ou eles irão, ok? Nós temos ali um exemplo, they will travel abroad next year. Eles viajarão para o exterior ano que vem. Vocês veem aí, né, que temos a forma contraída, they will, no caso, they'll, né, travel abroad next year. Eles viajarão para o exterior ano que vem. Nós temos na forma negativa também, né, a estrutura. O will na forma negativa segue a seguinte estrutura. Observem lá na imagem. Nós temos o sujeito,
will e not, nós temos o verbo principal e o complemento. Lembrando que como a forma é negativa, né, nós vamos dizer que não. Portanto, o not vai vir depois da palavra will, ok? Por exemplo, they will not travel abroad next year. Eles não viajarão para o exterior ano que vem, ok? O not vai vir depois da palavra will para indicar que essa ação não vai acontecer, ok? No caso aí na forma, né, negativa. Ainda na forma negativa, nós podemos utilizar uma palavrinha na forma contraída, que é a palavra won't, né? Que é a mesma coisa que will not, ok? Só que de uma forma mais curta. Portanto, will not é a mesma coisa que won't, ok? Só que na forma negativa. Por exemplo, they will not travel abroad next year. Eles não viajarão para o exterior ano que vem. E aí, no segundo exemplo, nós temos they won't travel abroad next year, que é a mesma frase em português, né? Só que a diferença é que ao invés do will not, ele vai utilizar o won't, ok? Para dizer, né? Para afirmar, no caso, para negar a mesma frase. No caso, eles não viajarão para o exterior ano que vem. Interrogative form, no caso, a forma interrogativa. Como a palavra já diz, né, para fazer uma pergunta. Na forma interrogativa, né, o will, ele segue na seguinte estrutura. Ele vai vir primeiro, né, antes do sujeito, depois nós temos o sujeito, o verbo principal, o complemento da frase e o ponto de interrogação, já que se trata de uma pergunta, né? Por exemplo, will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior ano que vem? Aí o will, ele vai vir no início da frase porque ele já vai indicar uma pergunta, né? E para finalizar essa pergunta, você vai utilizar o ponto de interrogação, ok? Nós temos ali as short answers, que significam respostas curtas, tá? Por exemplo, se eu perguntar, will they travel abroad next year? Eles vão viajar para o exterior ano que vem? Eu posso responder, né, temos duas possibilidades de responder essa pergunta. Yes, they will, sim, eles vão. Ou então, no, they won't, não, eles não vão, né? Long answers são respostas mais longas, né? Nós temos ali a frase novamente, will they travel abroad next year? Eles vão viajar para fora, ou no caso, né, para o exterior no ano que vem? E aí eu tenho a primeira. Yes, they will travel abroad next year. Sim, eles vão viajar para o exterior ano que vem. Ou então, no, they won't travel abroad next year. Eles não vão, né? Não, eles não vão viajar para o exterior no próximo ano. Lembrando aí que você, né, pode escolher a opção que você desejar quando você estiver falando inglês com alguém, né? No caso, você pode usar short answers, que são respostas mais curtas, ou então long answers, que são respostas mais longas, né? Só para enfatizar o que você realmente quer, né, afirmar, ou então, no caso, negar, né, dizer que não. Nós temos o will e o going to. Nós temos uma diferença básica entre essas duas estruturas, né? Com o will, você vai falar ações que vão ocorrer no futuro distante. Também vai ser uma decisão tomada na hora da fala. Ações no futuro que nós não temos certeza se vão ou não acontecer, né? Nós temos ali as frases que nós acabamos de ver no exemplo, né? He will travel next year. Ele vai viajar no próximo ano. He won't travel next year. Ele não vai viajar no próximo ano. E na última nós temos will he travel next year? Ele vai viajar no próximo ano? Em forma de pergunta, né? Nós vimos aí a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa, ok? Com o going to, que é um tempo verbal um pouquinho parecido com o will, porém nós temos algumas diferenças, ok? Com o going to, nós vamos ver que são ações que vão ocorrer em um futuro próximo, né? Diferente do will, que vai ser no futuro bem distante, o going to é algo que vai ocorrer, né, numa data mais próxima, ok?
um fato ou uma situação previamente planejada. Nós temos também quando há probabilidade de acontecer algo, né? Nós iremos utilizar esse going to, né? E nós temos ali alguns exemplos. He's going to travel tomorrow. Ela vai viajar amanhã, né? Além de ser uma ação que vai ser feita no futuro próximo, nós temos a certeza de que vai acontecer. Portanto, né, nós iremos utilizar esse going to. Na próxima nós temos he isn't going to travel tomorrow. Ele não vai viajar amanhã, ok? No caso, né, temos certeza aí de que não vai acontecer, portanto, nós iremos utilizar o going to. E, por último, a forma interrogativa. Is he going to travel tomorrow? Ele vai viajar amanhã? No caso aí você, né, expressa aí uma dúvida, portanto, você vai fazer uma pergunta. Né? Nós tivemos essas 3 últimas frases aí nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Agora nós vamos exercitar, né, a partir do que nós aprendemos hoje. A primeira pergunta nós temos: complete as frases utilizando a estrutura correta do futuro com will. Na primeira nós temos if I arrive late, se eu chegar tarde, eu, e aí temos um espacinho aí para você completar, né? No caso, com o verbo call, que é ligar ou chamar, ok? E you, né? No caso, você. Na letra B, he, ele, e aí nós temos um espacinho, né? Que você vai completar com o verbo listen, no caso, ouvir, na forma negativa, to the radio, né? No caso, ouvir o rádio. Na letra C nós temos we, nós, aí temos um espacinho, the exercise, o exercício. E o verbo que você vai utilizar é o answer, que é responder, ok? E na letra D nós temos maybe he, talvez ele, e aí temos um espacinho, né? Que você vai completar com o verbo stay na negativa, no caso, né, ficar na negativa, at home at night, no caso, em casa à noite, ok? Qual a forma aí desses verbos que nós iremos utilizar para poder completar as frases? Nós temos ali a resposta. Na letra A, if I arrive late, I will call you. Se eu chegar tarde, eu irei te ligar, ok? No caso, você vai utilizar o will, mais o verbo que está ali, né, entre parênteses, call. Na letra B, nós temos he won't listen to the radio. Ele não vai ouvir o rádio. No caso, né, tá no futuro a frase e o verbo aí é listen, né, ouvir. Aí, no caso, como é na negativa, você pode usar o will not ou então o won't, como está na frase, ok? Na letra C, nós temos we will answer the exercise. Nós vamos responder o exercício. Ok, nós vamos ali utilizar o will, né, para indicar esse futuro na forma positiva, e o answer quer responder. E na letra D nós temos maybe he won't stay at home at night. Talvez ele não vai estar, né, ou então ele não vai ficar em casa à noite, ok? Question 2, na pergunta número 2. Observe a tirinha abaixo e identifique em qual quadro e de que forma se apresenta o uso do futuro simples. Nós temos ali, né, uma tirinha de Calvin, bastante conhecida, né? E aí ele fala ali, né, fala ali com outro personagem. I don't think I will go to school today. Eu não acho que eu irei para a escola hoje. Né? O segundo quadrinho, I think you will. Eu acho que você vai. No terceiro quadrinho, nós temos I think I won't, né? Ele insiste em dizer que ele não vai. E ali no último quadrinho, né, ele diz rats. No caso, ele já está a caminho da escola, né? Mas ele não está tão contente assim, porque ele vai ter que ir para lá. E aí nós temos ali, né, a resposta. No caso, você, né, identificou aí quais o presente, né, do futuro simples
em cada um dos quadrinhos. No primeiro nós temos I will go, né? Eu vou. No segundo quadrinho, né, a pessoa diz para ele, você vai. You will go, né? You will. E no terceiro quadrinho, I won't. Eu não vou, no caso na forma, né, negativa. A nossa aula de hoje foi finalizada, né? E para mais informações, acessem a plataforma Eduque. E é isso, bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.